Olá a todos, eu me chamo Jerônimo, sou um senhor de 62 anos de idade e moro na cidade de Cachoeira do Sul, onde eu nasci e me criei, que fica localizada no estado do Rio Grande do Sul. Então, nessa mesma cidade, no ano de 1982, eu era um rapaz de 22 anos de idade e recentemente eu havia me formado um policial que fazia parte da Brigada Militar. E estando fazendo parte da Brigada Militar, nessa mesma cidade onde eu nasci e me criei, era onde eu estava fazendo patrulhamento, trabalhando no turno da noite, me certificando que a segurança dos moradores não estava correndo risco, no compromisso de servir e proteger, e manter a ordem e disciplina naquela cidade. Trabalhando como policial da Brigada Militar, dificilmente havia o que reclamar daquela cidade. As ocorrências eram muito poucas, e quando não era algo de muita gravidade. Era certo reclamações de bêbados e vândalos, fazendo bagunça pela cidade. Pois como Cachoeira do Sul sempre foi uma cidade muito pacata, dentro da viatura eu fazia minhas rondas só. A cada 2 horas, fazendo a minha ronda com a viatura, em torno da cidade, eu parava e ficava 20 minutos fora da viatura, observando ao redor da cidade. E logo retornava para dentro da viatura e começava a fazer a ronda, como de rotina, até encerrar meu expediente, que encerrava no horário das 8 horas da manhã. E minha mãe e meu pai, como sempre foram as pessoas muito religiosas, que viviam sempre dentro da igreja, eles ficavam muito preocupados de o fato de eu trabalhar no turno da noite e pediam para que eu trocasse de turno para trabalhar no turno do dia, ou que eu pedisse um parceiro para ficar comigo trabalhando no turno da noite. E minha mãe e meu pai seguiam a falar que Deus fez o dia e a noite, mas fez a noite para que o ser humano ficasse a descansar e protegido dentro da sua casa. Pois a noite não foi feita para que um ser humano ande solitário, pois há criaturas bizarras que se escondem na escuridão da noite. Assim meus pais falavam. E eu não acreditava em nada daquilo. E mesmo assim eu respeitava a crença de meus pais. Então foi um dia pela manhã que eu estava indo para a delegacia para encerrar meu expediente de trabalho e retornar para casa para descansar. Foi quando, naquele momento, entrou um homem desesperado dentro da delegacia. O homem estava muito nervoso e mal conseguia falar. E se passando alguns minutos da aflição daquele homem, finalmente ele começou a falar. Que ele mora num sítio a alguns quilômetros da cidade de Cachoeira do Sul. Que pela madrugada algo invadiu seu sítio e começou a atacar o seu rebanho de ovelha. Quando ele se aproximou para ver o que era uma criatura bizarra, algo muito assustador. Um monstro. Não sabia definir que tipo de animal era aquele, que possuía parte de um ser humano e partes de um monstro. O homem falando aquilo na delegacia, ninguém estava acreditando nele, mas todos estavam escutando. Após ele registrar a sua ocorrência, logo de imediato ele saiu da delegacia. E naquele momento o delegado falou: qual policial que tem disposição
para ir agora atrás daquele homem e verificar a situação dele. Naquele momento, todos os policiais ficaram calados. E como nenhum policial falou nada, eu recentemente tinha me formado policial, eu me ofereci. Então, naquele momento, de imediato, eu fui atrás daquele homem e comecei a seguir ele até o sítio dele. Chegando lá, era algo horrível que eu estava presenciando. O que é que seja o tipo de animal que era, ele era muito forte e muito agressivo, pois as ovelhas estavam estraçalhadas por toda a parte. Então eu pude entender a tamanha aflição daquele homem. Por certo tempo eu fiquei averiguando ali, conversei com ele e logo retornei para a cidade. E passei todo o relatório para o delegado e fui para casa para descansar. Acontecido aquela tragédia com um rebanho de ovelhas daquele homem, as coisas começaram a cada vez mais ficarem estranhas. E houve uma noite que estava ocorrendo um grande comentário, numa zona rural que ficava alguns quilômetros afastado da cidade de Cachoeira do Sul, assim como o sítio daquele homem. Moradores daquela zona rural presenciaram uma criatura assustadora, que teria parte de um homem e parte de um lobo, que vestia roupas normais como um ser humano. E acontecido essas tragédias, o delegado organizou uma reunião. E nessa reunião, o delegado formou novos trajetos de patrulhamento no turno da noite. Designou um policial para que fizesse o patrulhamento na cidade de Cachoeira do Sul. E me designou para as zonas rurais, onde havia alguns moradores, e também fazer o patrulhamento próximo de sítios que ficavam bem afastados. E meu pai e minha mãe, sabendo do que estava acontecendo com moradores, e sabendo que eu estava mudando meu trajeto de patrulhamento, eles não aceitaram aquilo. E começaram a falar para mim que eu pedisse mais um policial para que fizesse o patrulhamento junto comigo. Mas mesmo com o consentimento deles, eu continuava fazendo meu patrulhamento só, em áreas mais afastadas da cidade, próximo de zonas rurais que havia alguns moradores, e também próximo de sítios. E foi numa noite, como de rotina, eu estava fazendo o patrulhamento nesse novo trajeto, mais afastado da cidade de Cachoeira do Sul. Seguindo com a viatura, eu estava numa rua deserta. Foi quando avistei um homem. Estava muito bem vestido, com uma camisa vermelha. Ele estava de costas para mim. Estava escorado na árvore. Naquela hora eu achei meio suspeito e parei com a viatura próximo dele. Descendo da viatura, eu falei para que ele virasse. E ele não se virava. Eu não conseguia identificar o rosto daquele homem, porque ele estava do mesmo jeito. Ele não falava e nem se mexia. E mais uma vez, eu continuava a insistir com aquele suspeito homem. E falei: eu lhe dou 5 segundos. Se você não se virar para que eu identifique seu rosto, eu vou sacar da arma e vou atirar. Ao falar aquilo, o homem foi se virando bem devagar. Naquele momento, eu tive um grande susto, pois aquilo era algo impressionante. Não se tratava de máscara, sim uma face deformada. Aquilo não era um homem, aquilo era um demônio que estava ali por algum motivo. E aquele demônio olhou em minha direção com muito ódio e abriu a boca com enormes presas muito afiadas e deu um grande rusno que chegava a doer meus ouvidos com tanta força, pois naquele momento ele não conseguia disparar com a arma. Foi quando, de uma maneira incrível, ele deu um salto e pulou para cima daquela árvore. De imediato, bem rápido, eu entrei para dentro da viatura. Eu liguei a viatura e saí em alta velocidade
retornando de volta para a cidade. Chegando até a cidade, eu fui até a delegacia. Desesperado, eu comecei a contar aquela história para todos que estavam na delegacia, mas ninguém acreditava em mim. E todos começaram a dar risada sem parar. Desesperado, eu estava também me sentindo muito humilhado. Naquela noite mesmo, eu saí da delegacia e fui embora para casa. E comecei a contar a história para meus pais. E comecemos a rezar a noite inteira. Meu pai e minha mãe não permitiram que eu voltasse a trabalhar naquela delegacia. De forma alguma, eles nunca mais desejaram que eu trabalhasse como policial militar. No outro dia, pela manhã, eu fui até a delegacia e falei que não queria mais trabalhar como policial militar. E abandonei a profissão de policial militar. E as coisas continuavam a acontecer ao redor da cidade. Muitos moradores que tinham criação de animais estavam sempre na delegacia. Mas o delegado e os policiais não conseguiam resolver os causos. Que um dos policiais, fazendo patrulhamento no trajeto onde eu fazia, afastado da cidade de Cachoeira do Sul, avistou a mesma criatura que eu havia avistado e começou a contar a história na delegacia. Acontecido isso, eu já não me sentia tão humilhado como eu estava me sentindo. Mas mesmo assim, eu não retornei a trabalhar como policial. Após esse policial ter avistado a criatura, ela não apareceu mais e as coisas voltaram a ficar normal. Não teve uma ocorrência de animais desaparecidos, de avistamento dessa criatura próximo de zonas rurais. E eu continuei como estava, afastado da brigada militar, trabalhando em outros tipos de trabalho, acompanhando meu pai e minha mãe cada vez mais na igreja. Acontecido isso, eu me conscientizei que meu pai e minha mãe estavam o tempo todo certo. Que criaturas da noite existem, aberrações que vivem na escuridão da noite. Aquela criatura estava por algum motivo rondando as proximidades da cidade. Talvez seria um tempo dela fazer sua caça, saciar sua fome, devorando criaturas ou até seres humanos. Pois naquela noite eu tive sorte, e aquele policial também. Aquela criatura demoníaca nunca mais apareceu. Pois os livros e filmes não é só livros e filmes. Essas coisas existem. E esse é o meu relato. O policial e o lobisomem. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.